Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan. Sempre muito feliz por estar aqui trazendo para vocês coisas a respeito da vida e obra de Bob Dylan. Muito bem, hoje, e agradecendo aos likes, aos compartilhamentos, ativações de sininho, deem o like, né? Muito obrigado pela presença sempre de vocês aqui comigo. Hoje nós vamos falar de uma música chamada Lone Sunday Blues, Blues do Dia Solitário, que está aqui nesse álbum Love and Death. Observem que Love and Death está entre aspas. E daqui a pouquinho eu conto o porquê desse título estar entre aspas. Esse álbum, Love and Death, foi gravado em maio de 2001 e lançado, adivinhem vocês quando? No fatídico 11 de setembro de 2001. Quando eu me dou conta que esse ano vão ser 25 anos do 11 de setembro, eu penso, meu Deus do céu, realmente a vida passa muito rápido. Lá se vão 25 anos, mas muito bem. Vamos falar aqui de música. Desse álbum. Esse álbum chegou ao 5º lugar nos Estados Unidos, 3º lugar no Reino Unido. Em 2003, a Rolling Stone considerou esse álbum como o 467º melhor álbum de todos os tempos. Ou seja, o 467, né? E ganhou o Grammy de álbum de música folk, embora não seja exatamente um disco sobre música, só de música folk, é uma salada de gêneros aqui. O Love and Death, esse título, homenageia nesse título uma obra acadêmica, né, de um cara chamado Eric Lott, e a obra dele se chamava Love and Death, Blackface, Minstrelsy and the American Working Class, alguma coisa como Amor e Roubo, a música minstrel dos Blackface e a classe trabalhadora americana. Bom, sobre essa tradição minstrel, mas o que é essa tradição minstrel? Eu mesmo não tive que estudar para ver o que é isso, né? É aquela tradição, né, que consistia... bom, eram shows populares apresentados em parques de diversões, em circos talvez, né? Aqueles shows bem populares com atores com o rosto todo pintado, atores normalmente brancos com o rosto todo pintado, daí blackface, né? E tinha muita música tradicional, né? Jazz, folk, blues, permeando esses esquetes humorísticos, essas apresentações, enfim. E o Dylan via demais isso quando era criança, então tem um pouco de autobiográfico nessa história aí. E esse Love and Death é também um tributo, né, a inúmeros gêneros, como já falei, nomes da história da música americana de raiz. E o Dylan explicou para o processo, método de composição nessa ocasião, que ele pegava alguma música desses homenageados, né, ele começava a tocar alguma dessas músicas, alterava aos poucos, fazia alterações nessa linha melódica básica e original, fazia essas alterações tanto na melodia, ia acrescentando versos e pronto. Assim, nascia lá uma nova música. Ao mesmo tempo homenageando, daí esse título Amor, porque é uma homenagem dele, uma prova de reconhecimento de tanta consideração que o Dylan tem por esses nomes americanos da música de raiz. E o roubo também, né? No sentido, é óbvio que ninguém vai achar que Dylan precisa plagiar alguém, mas obviamente, daí essas aspas, dando um tom assim de sarcasmo, né? Amor e roubo, explicando aí o nome tanto do álbum como dessas aspas, né? Enfim, o Dylan afirmou ainda que muitas das canções que ele faz, né, muitas são baladas lentas. Se colocar todas elas juntas no mesmo álbum, elas começariam a se misturar, a se fundir umas com as outras, né? E isso não seria bom. E daí essa proposta do álbum ser uma espécie de salada de gêneros, com música folk, com música country, com música com jazz, com blues e outros gêneros aí, né?
A música que a gente escolheu, Lonesome Day Blues, que é evidentemente um blues, é inspirada numa música de um cara chamado Blind Willie McTell, que o Dylan admira tanto esse cara que fez uma música chamada Blind Willie McTell, que eu vou trazer aqui. Talvez em breve até, por conta dessa história de hoje, né? Talvez, quem sabe, eu faça aí muito brevemente aí, traga para vocês a Blind Willie McTell. Então ele foi um grande bluseiro americano, né? Que compôs Lonesome Day Blues, que é rigorosamente o mesmo título dessa música de Dylan, só que obviamente com uma melodia diferente, com um conteúdo diferente, com uma letra diferente, né? Bom, e por ocasião do álbum Infidels, que o Dylan inclusive compôs essa Blind Willie McTell, ele compôs lá para o Infidels de 83. Ele foi lançar essa música Blind Willie McTell só em 91, na Bootleg Series Volume 3. Depois ela foi relançada também no Essential, uma coletânea. Mas enfim, então essa música de hoje, Lonesome Day Blues, tem a sua ancestral, digamos assim, é desse Blind Willie McTell. Nome da música americana a quem Dylan homenageou com uma música com esse título, que eu vou trazer em breve. E eu trago hoje, na verdade, a Lonesome Day Blues do Dylan. Mas eu vou deixar também a Lonesome Day Blues, a ancestral, do Blind Willie McTell, aí na descrição. É só vocês clicarem lá no mais em negrito, que está na descrição, tem lá o mais, vocês vão clicar e vão achar os links para isso tudo, né? Então, além disso, eu vou trazer aqui as versões de Lonesome Day Blues que está nesse álbum aqui, no Love and Death, e também uma versão ao vivo dele, Dylan, com a banda que o acompanhava na época, e mais um Van Morrison, que é sensacional, né? A música, ela trata na sua letra de várias situações cotidianas, né, envolvendo familiares. Então, estou aqui sentado, pensando, com a cabeça a 1 milhão de milhas daqui. Quando eu deixei minha querida de sempre e ela estava parada à porta. O meu pai morreu e me deixou, meu irmão foi morto na guerra, minha irmã, ela fugiu e se casou e nunca mais ouvimos falar dela. Então tem coisas assim. O blues, ele é tradicionalmente, o próprio termo blues tem um sentido também de coisa triste, né? Mas é um blues, essa música é um blues da mais fina qualidade. E de Dylan a gente não poderia esperar outra coisa. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan. Até lá!